Salve galera que segue a gente no Design Cafeinado, sou eu, Hermelino Rocha Júnior, aqui de novo com um bate-papo com vocês. E dessa vez é o Richard Schelles, ele é fotógrafo que vai bater um papo com a gente. E aí, Richard, tudo certo, cara? E aí, Júnior, beleza? Fala galera, tudo bem? Vamos trocar uma ideia um pouco de fotografia aí, menos de Photoshop do que o habitual. Eu atuo mais aí a parte de fotografia. Né? Vamos. Vamos que vamos. Seguinte, cara, vamos, antes da gente entrar nas origens, como é de praxe, fotografia, como é que está o mercado hoje em comparação ao mercado de uns anos atrás, assim, esse ano, principalmente 2016, 2017? A parte de fotografia, ela acabou mudando um pouco, não só a fotografia, como a publicidade no geral, né? Isso afeta uma cadeia de pessoas aí que trabalham na área, você também deve ter sentido outros estúdios aí, com certeza, a coisa mudou um pouco. O que acontece? Quando começou a chegar indícios dessa crise aí, que foi meio pesada, eu comecei a perceber, tipo, a partir de 2014, 2015, não 2014, 2015, os orçamentos que eram maiores, eles foram reduzindo. Aí o pessoal, o pessoal da empresa de direção, vamos segurar um pouco, né? Os investimentos começaram a meio que dar uma minguada nesse ramo, né? Então, trabalhos que antes pagavam relativamente bem, hoje o negócio complicou mais. Então, tipo assim, eu vejo gente que antes fazia trabalhos que a gente orçava em 10 mil, hoje o cara tem 4 mil para fazer a mesma coisa e exige a mesma coisa. E se você não faz, o outro vai e faz, porque tem gente que sentiu mais a crise, tem gente que sentiu menos, e aí vai da necessidade de cada um. Então, foi bem, assim, pesado no geral. Inclusive, recentemente eu dei uma entrevista para a revista Fotográfico Melhor, falando, né, de crise, o que a gente fazia para superar a crise. Estou até com uma aqui do lado, né, foi na edição 251, essa daqui. Então tem uma matéria de como driblar a crise aí, né. E aí eu falo de algumas coisas que eu tive que me adaptar, eu tive que começar a fazer coisas que não eram comuns para mim. Por exemplo, trabalhar antigamente por diário. Eu não costumava trabalhar por diário, a gente trabalhava por número de fotos. Então o cliente me grifava um trabalho, vamos dar um exemplo simples, um restaurante. Eu tenho que fazer foto de 10 pratos. Então o orçamento era feito com base nesse número. Se o cara tinha 15, aumentava, a gente dava um descontinho em algumas coisas. Por quê? A gente fazia toda a sessão, montava toda a estrutura de estúdio no cliente, fazia as fotografias e depois fazia o retoque de todas as fotos. Era um trabalho um pouco mais minucioso. Então, vai, um exemplo simples aqui. Uma coxinha. Nem sempre ela tem um formato bonitinho, perfeitinho, né? Aí eu pegava, fazia um amplify naquilo, acertava o formato, fazia vários acertos, né? Detalhezinhos pequenos, limpeza. Tinha aquela farelinho queimado do óleo, limpava aquilo, acertava tonalização individualmente, uma cor para massa, uma cor para base, uma cor para recheio e tal. E tinha um custo mais alto, né? Aí hoje, cara, a gente está fazendo meio que um esquema de diária. Vou, por período, entrego tudo pro cara com tratamento básico, tipo uma pegada light, onde você faz os ajustes ali e entrega. Isso tem dado resultado, porque a maioria das pessoas hoje acaba usando esse tipo de imagem para rede social, para coisas menores, né, que não precisava daquele nível de detalhamento. Aí eu aconselho as pessoas, por exemplo, vai usar uma foto principal em destaque numa campanha, vai investir em mídia naquilo, faz um retoque mais refinado naquela. Seria a imagem-chave aí da campanha. Aí, por exemplo, outra coisa que eu falei na entrevista, eu vou até mostrar o título aqui para vocês. Show! O que a gente acabei falando? Uma coisa que se tornou até um pouco comum, dependendo do tipo de cliente, às vezes o cara te propor uma permuta. Eu tenho um restaurante, vai ter um exemplo simples aí, você quer fazer uma permuta de uma parte do valor, ou de alguma coisa assim? Se é uma coisa que você usa, que você faz frequentemente, beleza, é aceitável. Para girar o mercado, né? Para dar negócio. Porque às vezes, se você não fizer isso, o cara acaba não fazendo. Né? Então, aí você fica parado. Né? O cliente também vai ajudar ele a vender. E, de certa forma, acaba sendo ruim para todo mundo. Lógico, né? Não adianta aparecer uma empresa de lingerie para mim querer fazer uma pergunta impressa que eu não vou usar, né? Não vai ser legal esse negócio.
Até tem gente que vai, mas eu não Mas a lingerie ainda dá pra dar pra fralda, né? A gente ainda consegue, por exemplo, dar pra mulher, pra alguma coisa, mas, pô, dependendo do que é complicado, né? A gente acaba não fazendo. Uma que eu fiz recentemente, que eu tenho usado bastante aqui, ó, é cabelo, cara. Eu tenho barbearia, que é cliente minha, tenho salão, que é cliente meu, e aí a gente acaba fazendo uma parte de pergunta em algumas coisas, porque são trabalhos que a gente acaba utilizando, né, no dia a dia. E, sei lá, meu cabelo é igual capim, cara. O negócio, 2 semanas tá grande, e se eu quiser manter, tem que cortar. É brabo. Mas beleza, vamos indo. Bom, e, cara, e como é que a fotografia entrou assim na tua vida? Como é que foi começar a clicar? Vamos contar o início aí que você fala, né? Foi assim, eu vim da área de designer gráfico, tá? Então, eu sempre fui um cara meio autodidata. Eu comecei a trabalhar com essa... Trabalhar, vamos chamar de trabalhar, mas não era bem um trabalho, porque a gente era totalmente amador, né? Eu digo que eu comecei a brincar com isso, né? É mais ou menos isso. Tudo começou assim, eu tô com 37 anos hoje, tá? Quando eu tinha 14 anos, eu ganhei meu primeiro computador. Aí chegou lá, puta, um negócio legal, eu lembro até a configuração, Pentium 75, 8 MB de RAM, HD de 850, monitor de 14, Samsung Sync Master, e cara, e era fantástico, né? Aquilo era o que tinha de mais top na época. Inclusive eu tinha até um scanner de mão, da Logitech, que era uma coisa fenomenal. Você passar numa revista, aquele negócio pular na tua tela, nossa, as pessoas ficavam alucinadas, sabe? E junto ainda eu ganhei uma impressora, uma HP 660, colorida, jato de tinta, era o top da época, né, cara? Aquilo lá era fenomenal. Aí beleza, chegou o computador, o que eu vou fazer? Não tinha o que fazer nele. Aí você começa a fuçar, não era a facilidade que tem hoje. Você entra num site, baixa na internet, era primordial, era modem discado, você tem que baixar discador. 6K por segundo. Só entrava de madrugada, porque contava pulso. E puta, aquela desgraceira toda. Mas beleza, era legal. Aí, cara, comecei a brincar no Paint. Porque era o único programa que tinha ali que era uma coisa útil. Por quê? Vamos abrir um Word pra ficar digitando texto? Com 14 anos, cara, você vai querer saber digitar texto? Não é porra nenhuma. Aí beleza, começa a fazer umas brincadeiras, uns desenhinhos e tal. Falei, pô, meu, aí chega um conhecido, cara, pô, faz um desenho pra mim que eu preciso colocar de logo na empresa. Aí vai lá, você faz um quadradinho tosqueira, põe 2 letrinhas no meio. Pô, comecei dali, entendeu? Primeiro logotipo. Aquela foi o start pra coisa. Aí fui pesquisar um pouco mais de informação, o que existiam de programas nessa área, né? Como fazer um trabalho um pouco mais profissional, né? Esse tipo de coisa. Na época, cara, o que tinha, que era acessível para eu estar fazendo, era um curso de Corel, que era o Corel, se não me engano, 5. Era o Corel 5. E aí fiz um curso VIP, tá? De Corel 5. Aí eu comecei a abrir os horizontes, comecei a entender um pouco mais dessa área, né, de coisa gráfica, de criação. Aí fui fazendo um curso aqui, outro ali, tinha muita revista na época, acabava lendo para ter referências e fui aprendendo, cara. Chegou uma hora e eu sempre trabalhei sozinho. Era uma mini agência de publicidade, vamos dizer assim. Então eu tinha vários clientes, eu fazia uma série de coisas, trabalhava muito material gráfico, papelaria, folder, criação de logo, identidade visual, essas coisas aí, mas de uma forma um pouco mais barata, vamos dizer. Chegou um ponto que eu comecei a utilizar bastante imagem. Então, antigamente, essa questão de imagem não era tipo banco de imagem free, igual existe hoje, ou coisas, sites que você compra, lotes de imagem baixa, com uma qualidade boa, Antigamente não, cara, era Image Bank antes, Get Image, você tinha que implorar para os caras te mandarem livro quando você era um escritório pequeno, alguma coisa assim, porque aquele era um livrão bacana, que os caras te mandavam para você escolher a foto, para alugar o cromo, para mandar escanear em scanner cilíndrico, para ter uma imagem digital, para poder fazer algum tipo de trabalho. Então era muito custoso, era muito trabalhoso, assim, isso, sabe? E eram os primórdios da época digital. Isso eu estou falando por volta dos anos 2000 ali, 2000 e alguma coisinha. Então as câmeras não eram essas coisas, né? Então o equipamento de qualidade era fotografado em filme, em cromo, em médio formato. E existia um custo
relativamente alto para se produzir uma imagem. E não era qualquer um que se intitulava fotógrafo antigamente, né? O cara tinha que ter o conhecimento do equipamento, saber o que estava fazendo, dominar a luz ali, porque um ponto de exposição no cromo, o cromo está perdido, já era, não faz nada. Né? E aí foi que eu comecei a me interessar um pouco mais por imagem. Comecei a entender um pouco mais de tratamento, de uma forma um pouco simples assim, mas já sabia fazer uns ajustes, fazer umas correções de cores, né? Photoshop também devia estar na versão 4 ou 5, foi lá que eu comecei com ele. E era meio tosqueira antes ainda, né? Era uma coisa meio esquisitona. E lógico, com o tempo foi melhorando, e nós também, né? Fazendo cursos, lendo livros e aprendendo. Chegou um ponto que eu comprei uma primeira câmera para estar fazendo um trabalhinho para um cliente. Ele tinha uns produtos para fotografar, tá? Eu não era fotógrafo, mas eu sabia que fazendo uma boa imagem eu conseguiria resolver na pós depois, né? Então, assim, a minha facilidade com o Photoshop me ajudaria bastante nos meus defeitos com fotografia, porque eu não entendia nada de fotografia. Sim. Né? Na época foi uma Pentax MZ50, que foi eleita a câmera do ano e tal. Beleza, compramos, fizemos os clips, as coisas com flash da câmera mesmo, porque eu não entendia nada de iluminação. Beleza. A imagem para recorte, então, para o que o cliente precisava, até era aceitável. Né? Beleza, passou um certo tempo, eu parti para a área digital, comprei minha primeira câmera. Cara, eu comecei, eu não falei, né, mas eu tenho já hoje 14, 13 anos de fotografia. Eu comecei a fotografar em digital em 2004. Tá? Eu comecei com uma Sony F828, era uma câmera de 8 megapixels na época, que já era bem avançada assim, para os padrões atuais. O padrão de câmera naquela época era na casa de 4 ou 5 megapixels. E quando eu comprei ela, cara, foi tipo assim, tirando escuro. Não sabia como é que ia ser, mas eu tinha um amigo que tinha umas versões anteriores dessa, que era uma de 5 megas, F515. Eu achava muito legal, cara, aquela câmera. Fazia uns cliques lá, falei, putz, que bagulho legal. Foi uma época que eu até morei aí no sul, cara. Eu morei um tempinho em Balneário Camboriú. E esses amigos que eram donos de um hotel aí, eles eram fotógrafos também. E essa câmera, eu peguei deles, né, conheci, comecei a brincar com eles. E aí foi que meu interesse cresceu um pouco mais na parte de fotografia. E eu sabia que a digital estava vindo para ficar de verdade, cara. Que ia ser um negócio que com o tempo eles iam acertar, né? Naquela época era muito simplório as coisas, né? Não sei, a qualidade não se parava no cromo. Então você fazia digital por uma coisa meio rápida, mas se quisesse um trabalho de fato de qualidade, você partiria para um cromo, ou 35mm, ou um filme 120 aí, nas médios formatos, 645, assim vai. E aí eu comecei minha história com a Sony. Hoje eu sou embaixador da Sony. A marca fez um convite para eu estar divulgando, né, os trabalhos dela. Então, assim, eu comecei por Sony por gostar da marca e achar que ia me dar bem com ela. E esse ano ainda foi que eles fizeram um convite para eu ser um embaixador. Então, assim, hoje eu participo de palestras com eles, eu dou workshops, eu faço palestras a convites da empresa, alguns eventos de fotografia acabam me chamando por indicação da Sony para estar fazendo e com foco em estúdio. Porque o que acontece? A Sony, ela tinha uma certa discriminação, ela é uma marca recente em fotografia, né? A gente, por exemplo, falar das mais comuns aí, Canon e Nikon, elas têm já uma trajetória longa, né? Elas têm muitos anos, muitos equipamentos e muita expertise nessa área. Mas a minha primeira digital DSLR foi Sony, a minha primeira foi uma Sony Alpha 200. A primeira DSLR que eu tive, que continuei na linha Sony, foi uma Alpha 100, assim que lançou. E foi mais tiro no escuro ainda, porque eles tinham acabado de comprar a Minolta, né? A Minolta já tinha uma tradição de câmeras, de boas óticas, de montagem, tinha a Minolta Maxim, se não me engano, ou coisas do tipo. Foi quando a Sony saiu da linha ProSumer, né, a amador avançado dela, e partiu para a linha DSLR, que era uma coisa mais séria. Quando lançou a Alpha 100, se não me engano, foi em 2006. Em 2006 eu tinha um amigo que era comissário de bordo de voo internacional. Então a câmera nem existia no Brasil, foi lançada, ele fazia muito Nova York, tinha BH lá, conversei com ele, consegue trazer o equipamento para mim? Não, consigo, tranquilo. Aí eu juntei uma grana, peguei esses dólares, comprei tudo que tinha da Sony, que era quase nada. Era Alpha 100, a lente do kit que era uma 1870,
e a outra lente que vinha junto, uma 75-300, e mais um flash f56. Era aquilo que existia. A Sony não tinha absolutamente mais nada de câmera e lente. Lógico, como ela herdou a montagem da Minolta, as lentes Minolta serviam. Só que eu também não conhecia de fotografia essa época e eu nem sabia disso. Eu fui porque eu gostava da marca, continuei com ela, né? E aí eu comecei a aprender mais fotografia de verdade. Por que eu falo fotografia de verdade? Eu comecei a me interessar por fotografia. Enquanto eu tinha 828 ainda, eu vi que a iluminação fazia uma grande diferença, né? Ou seja, ela é a base da fotografia. Só que quando as pessoas compram uma câmera e ela é amadora, ela não leva muito a sério isso. Porque, tipo assim, ela tá com uma luz do lugar, ela faz um clique, ela não pensa em como ela modificar essa luz, como ela fazer para aquilo ser melhorado. E foi aí que eu comprei meu primeiro kit de estúdio, cara. Foi aí que, de fato, eu comecei a ver que era gritante a diferença, né? Quando você faz trabalhos com luz natural ou com flashzinho em cima da câmera, você tem um padrão de qualidade ali simplório. Quando você passa a ter equipamento de estúdio, que seja o kit mais simples de estúdio, cara, o flash fora da câmera já faz uma grande diferença, tá? E eu comecei como a grande maioria das pessoas começam aqui com flash de estúdio. Compra um kit mais simples de uma marca, na época eu comprei um Datec, que era um flash de 160 watts, ele tinha tipo carga inteira e meia carga, ponto, né? 2 flashes desses, 2 tripés, 2 sombrinhas. Isso foi o que eu comecei. Só que eu via que os retratos, cara, eram muito superior a qualquer outro tipo de coisa, sabe? Uhum. Então eu comecei, eu falei, pô, esse negócio é legal, cara. Comecei a estudar mais, comecei a me aprimorar mais. E em paralelo eu fazia o trabalho de design ainda, era onde meu dinheiro era nesse trabalho de design, de criação de material gráfico. E aí, o que aconteceu? Chegou a um ponto da vida que eu comecei a me dedicar mais à fotografia do que era design. Essa parte de design eu achei que eu estava um pouco empacado, era tipo mais do mesmo, tudo que eu fazia tinha a mesma cara, eu não conseguia, tipo, por trabalhar sozinho, ver outras coisas, mudar e, porra, você, caramba, meu, tudo que eu faço tá com a mesma cara, eu não tava mais satisfeito com aquilo, sabe? Sim. A parte evolutiva minha, né, nessa criação não tava tão boa. E aí eu fui meio que deixando de lado, cara. Tipo, não fui buscando clientes novos, fui focando um pouco mais em fotografia. E uma coisa que me tipo, fez um fator decisivo, assim, de fato eu trocar, foi valores. Um exemplo simples. Era muito mais fácil eu cobrar R$1.000 em um trabalho fotográfico relativamente pequeno do que eu cobrar R$1.000 de uma empresa para estar fazendo uma identidade visual, por exemplo. Identidade visual, não pode dizer, qualquer tipo de criação. Assim. Sim. Aí eu vi, porra, para eu desenvolver um trabalho de design bom, toma um tempo considerável, né? Porque tem que ter um estudo, você tem que todo o planejamento, toda a criação do projeto. Entender bem o que o cliente precisa, o que ele espera e tal. E fotografia, aquilo eu resolvi em um dia. Um trabalho que eu levaria, tipo assim, um mês para fazer um baita num negócio legal, e um dia de fotografia eu conseguiria ganhar a mesma coisa. Estou falando de valores bem, assim, esdrúxulos, bastante tempo atrás, só como referência. E aí eu fui focando em fotografia e investindo mais em fotografia. Comecei a comprar mais lentes, a Sony começou a lançar mais coisas, mais câmeras, e aí eu fui melhorando o meu arsenal. E investindo também em iluminação de estúdio, que hoje é primordial, cara. Isso, para quem quer fotografar, a luz, não. As câmeras chegaram num nível hoje, e todas as marcas têm câmeras boas, tá? Desde a câmera de entrada simples deles, você vai conseguir fazer uma imagem bem aceitável, assim, para quase todo tipo de cliente. Com lente do kit mesmo, com equipamento simples, na faixa de R$2.000, você consegue já fazer um trabalho muito aceitável para a internet, para rede social, e até uma coisinha um pouquinho mais de qualidade com um cliente que não é tão exigente, vamos dizer assim, né? Por quê? Não é tão exigente porque ele não conhece, ou não tem verba, ou uma série de fatores. Mas você consegue atender. E a iluminação, cara, é tudo. É a alma da coisa, né? O controle da luz e da sombra é o que faz a coisa acontecer, né? Tanto que hoje a gente tem
por mais que alguns fotógrafos fiquem putos, mas hoje a gente tem cara fotografando com celular e fazendo evento até com celular, coisa assim, mas ele tem um controle de luz bacana. Se o resultado, se você controla a tua luz, aquilo que vai capturar é secundário no final da história. Não, e outra, tem muita gente que sabe mexer bem em Photoshop e acha que pode corrigir tudo. Lógico que uma boa fotografia facilita todo o trabalho, ajuda demais. Mas existem coisas que são incorrigíveis, né? Que são erros aceitáveis que passaria. E hoje, essas modinhas de filtro, de tonalização, isso, aquilo, outro, cara, o cara com o celular faz um trabalho bom, cara. Faz um trabalho bom, entendeu? Os celulares evoluíram demais, as câmeras digitais evoluíram demais. Sim, e hoje em dia até o celular está fazendo negativo digital, né? Está fazendo DNG. Tem, dá para fazer. Então o cara consegue ter uma série de ajustes. Lógico que a gente não vai esperar num celular uma profundidade de campo igual numa fotografia com uma lente. O iPhone tem essa opção lá naquele dupla câmera, mas é feito via software, né? Claro. Não é um substituto, mas seria uma... Mas você tem um look de fotografia, né? Porque as pessoas comuns importa. Aquele fundo meio embaçado, as pessoas não sabem nem falar o que é aquilo. Mas ela acha atraente, porque você destaca o assunto do fundo, né? Então, era uma coisa que... E aí, tem cliente, dependendo... Isso é engraçado, cara. Dependendo do nível de renda da pessoa e da escolaridade, elas acham fundo borrado problema, tá? Se é um pessoal um pouco mais elitizado, eles gostam. Isso varia. Eu já vi casos, não, essa foto tá horrível, cara, esse fundo aí tá tudo borrado, ó. E era uma baita de uma foto legal, cara, o assunto principal tava ali em foco, tinha o desfoque de lente ali natural, né, o book deles, e eles acham que é problema. Mas aí é de cada um, né? É gosto, né, no final da história... a gente tem que agradar o cliente e boa. Às vezes eu acabo fazendo trabalhos que eu não acho tão legal assim, mas... Não, o cliente que acaba pedindo, eu quero desse jeito, cara. Você vai brigar com o cliente? Não dá. Mas desse outro jeito fica melhor. Não, mas eu quero daquele. Tá bom, mas eu vou fazer desse também. Se você mudar de ideia depois, tá pronto, beleza? Beleza. Né? A maioria das vezes eles não mudam. O que eu faço hoje no meu método de trabalho? Se eu estou fazendo uma sessão no estúdio, por exemplo, ou de um produto, de uma pessoa, ou de comida, ou de qualquer tipo de coisa, se tem foto que de fato eu não gosto, eu apago. Por quê? Existe um grande risco do cliente escolher aquela foto. E aí eu não vou ficar satisfeito com o trabalho. É melhor ele não ver. Eu também faço isso. Não tem aquela coisa, mas aquela foto lá, não, aquela foto não existe. Eu também faço isso. Eu faço o meu primeiro pré-filtro ali, já vai tuf, já excluo o arquivo para não ter, limpa até a lixeira para não ter como recuperar. Mas é isso mesmo. Porque, cara, é chato você ver um trabalho que você não gosta, seu sendo publicado, e o cara falando, foi fulano que fez. Você sabe que não é o seu melhor aqui. E aí, dependendo do que nossa, né, fazer uma foto legal, mas essa daqui não tá legal, né? E você fica naquela. Então, é preferível já descartar antes e fazer seu filtro. Lógico, tem coisas que a gente não tem como fugir. Se é uma coisa muito simples, se é um produto fundo branco, ali com um e-commerce da vida, você não vai querer fazer uma superprodução, porque o valor daquilo nem justificaria, né? Mas são imagens de todo tipo, né? A gente acaba tendo que fazer. É bem isso mesmo. Bacana. E eu tô vendo ali atrás de ti uma cacetada de certificado pendurado ali, e um eu conheço de longe, um é do Photoshop Conference. Tem bastante coisa de certificados. Esse daí é do Photoshop Conference, eu conheço de longe esse. Não consigo nem tirar, né? Não, nem preciso tirar. Eu tenho esse daí. Você sabe que do ano passado, cara, que foi quando a gente se conheceu, né? Sim. Ou foi esse ano? Foi esse ano. Esse ano? Eu preciso imprimir ele, eu não imprimi desse ano ainda, pra colocar aí. Então tem bastante coisa. Ali tem certificado do Photoshop Conference, tem do Estúdio Brasil, que é um evento que a editora Fotos faz ainda, eu acredito. Já faz um tempo que eu não vou. Aí tem alguns workshops, tem um certificado aqui do Madalena, que foi um curso do Lucas Rosa, bem legal mesmo o curso. E tem de calibração, de cores, cara, que foi o cara da Corales,
Ricardo Rufino, se não me engano o nome dele. O Marcelo Coppetti, não? Não, peraí. Ronaldo Rufino, da Corales. Da Corales. O Coppetti não é mais da Corales. O curso é antigo, tá? Esse curso acho que eu fiz, cara, faz anos ali. Em 2011, faz 6 anos. Então, assim, já venho me aprimorando há bastante tempo, assim, né? Porque, cara, curso, por mais que a gente acha que a gente sabe, a gente sempre aprende coisa nova, cara. Eu fotografo já há bastante tempo, já 13, 14 anos. Mas, às vezes tem um curso que é um tema interessante, alguma coisa assim, eu acabo fazendo porque se eu aprender uma coisa que me ajuda ali, pô, já valeu o curso pra mim, sabe? Sim, eu digo que eu brinco, eu falo que é a dica de R$500. Às vezes você paga R$500 para ir naquele evento, 90% daquele evento, 95% às vezes daquele evento você domina, você é a coisa às vezes do teu dia a dia, o que você sabe. Isso. Mas daí tem aqueles 5 minutos que o cara dá uma sacada que tu olha e pá, essa é a dica do R$500. Valeu a pena, é isso mesmo. O meu pensamento é esse. Eu tenho também aqui na minha frente, daqui a pouco eu pego o computador e te mostro, tá meio bagunçado, mas eu te mostro. Eu tenho uma biblioteca muito grande assim, de livros, de fotografia, de temas variados, até temas que eu não costumo fazer fotografia, mas eu acabo lendo, porque tem esse lance da dica, né? Você pagou 100 pau num livro ali, mas uma diquinha te salva numa produção assim de uma forma muito legal. E eu costumo também reler os livros, porque a gente vai esquecendo, né, as coisas. Então ele fica lá parado um tempo, depois de 1, 2 anos que eu li, eu pego, dou uma folheada, pô, você começa a refrescar a memória de algumas coisas, né? Eu estou fazendo isso atualmente aí com alguns livros. Então eu estou lendo uma média de 2 livros por semana agora, de fotografia. Consigo matar rápido a leitura, sabe? Sim. Então é gostoso, cara, é bem legal. E cara, é importante. Hoje a internet ajudou muita coisa? Ajuda muita coisa. Facilita muito o curso online, facilita. Tem muita porcaria por aí? Muita, é o que mais tem. Né? Conteúdo bom você encontra, mas você tem que ter a peneira. E quando a pessoa não tem nenhuma formação, ela não existe essa peneira. Qualquer coisa que ela lê, para ela é aceitável, e aquilo é a forma de ser feito. E não é, né? Fotografia não tem certo e errado, Photoshop também não tem o certo e errado, mas tem a coisa que agrada mais, que funciona melhor. É isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam se nivelar por aquilo, buscar referências que sejam boas. Né? Pô, o trabalho desse cara é legal, né? Olha que bacana. Como será que ele faz? E você começar a ver um negócio mais bacana, porque a gente vê coisas aí no YouTube, cara. Porra, tem uns caras que ensinam uns negócios de Photoshop lá que você fala, pelo amor de Deus, esse cara é um retardado, né? E as pessoas seguem, você vê o canal do cara com um monte de inscrito, você vê um monte de like no negócio, você fala, porra, como é que pode, né, cara? Mas é a vida, né? Cada um gera o que acha que tem que gerar e cada um segue o que acha que tem que seguir. Tá certo. E, assim, pro cara que tá começando, vamos dizer, o cara ali, comprei a camerazinha, tô começando a brincar. Como é que esse cara, que dica tu dá pra esse cara, pra ele criar um portfólio, vamos dizer, dele, se ele quiser fotografar, pra começar a pensar, quem sabe, em ganhar uma grana com isso? E se tu fosse começar hoje, claro, a gente é suspeito de falar porque a gente já tá fixo numa área, mas se tu fosse começar do zero hoje, em que nicho tu começaria a dar os teus tiros primeiro? Eu sempre fui fã dessa pegada mais publicitária da coisa, né? Eu via os anúncios, via as fotos de carro, de modelo, aquelas fotos bonitonas de comida, e eu, tipo assim, eu tinha uma tendência aí pra esse lado da publicidade. Então, a parte mais difícil de você chegar é o lado de publicidade, porque é o nível mais exigente ali de fotografia. É onde tem mais verba, mas porém tem uma cobrança infinitamente maior. Quando você ganha uma câmera ou compra uma câmera e às vezes estudando ou sem estudar, você fotografa de tudo, cara. É o que aparece. Você está fotografando batizado, enterro, fazendo casamento de amigo que não tem dinheiro, está fazendo criança no parque, está fazendo newborn, aí faz festa. O cara precisa de foto de ambiente, você faz também. A foto de produto não faço. Não, manjo pra caramba, nunca fez na vida, nunca montou uma luz. E assim vai. Tudo que aparecer você pega. O lance o ideal é escolher uma área específica. Mas isso é só com o tempo, você vai experimentando. Então você começou a fazer social, velho, que é festa, que é casamento, que é evento corporativo. Se você for bem nessa área e você gostar, existem algumas especializações, você vai entendendo mais com o tempo isso, né?
Não tem aquele cara que, vou começar a fotografar porque eu amo isso. É difícil. O cara gosta de fotografia, não necessariamente fotografia de alguma coisa, né? O que a gente mais vê aí são fotos de paisagem, de pôr de sol, disso, aquilo outro. Por quê? As pessoas acham bonito essa questão de natureza, mas hoje o fotógrafo viver de natureza, cara, pouquíssimo do Brasil fazer isso. Se você encher 2 mãos aí de gente que ganha grana com fotografia de natureza hoje, é muito. É um ramo que eu acho muito legal. Eu adoraria viver de fotografia de viagem, de paisagem, de coisas assim. Só que não é fácil, não é difícil. E eles não têm noção, por exemplo, de um fotógrafo, vamos dar um exemplo assim dos tops, né? Da National Geographic passa, cara, para fazer uma imagem legal de um puma nos Andes, sei lá se existe puma nos Andes, vai, mas o cara tem que ficar intocado lá uma semana, 15 dias, 20 dias, esperando a hora certa para conseguir fazer uma foto do bicho, velho. Agora, se o cara não tiver um preparo psicológico, no primeiro dia ele desiste. Por quê? A gente está acostumado com uma coisa rápida. Você chega, você pega a câmera, você vai aqui, você fotografa, você está com o material pronto. Olhei, legal, é isso, beleza, vamos lá para o tratamento, ou vai entregar para o cliente e acabou. Esses caras de natureza, olha, a gente tem que bater palma para eles, porque o que os caras sofrem, o que os caras passam ali, no meio do nada, para conseguir aquele registro. Estou falando de fotografia, mas isso serve de cinegrafista também, né? Você põe no Nat Geo, põe numa Discovery da vida aí, você vê as filmagens, você vê as coisas que os caras fazem, é fantástico, fantástico mesmo. Mas a gente não tem nem ideia do que eles passam, né, para fazer aquilo, né? Tem fotos que eu já vi do cara no meio de um lago cheio de jacaré, o cara não, como se fosse um patino, que era uma barraca inflável, e ele nadando ali no negócio, né, para ter um close do bicho, para conseguir uma interação maior ali com o animal, né, no habitat dele, e assim vai. Eu acho que no Brasil hoje a gente tem alguns nomes aí que são bons nessa área. Tem um cara que ele é um conhecido meu, que a gente se conheceu em um dos eventos aí que eu participei, que é o Márcio Lisa. Ele é fotógrafo do Richard Rasmussen lá, né? Então ele faz várias viagens, várias fotos, cara, é um negócio muito legal. Tem um que é falecido, que era o Luiz Cláudio Maria, que ele assinava muitas matérias na revista Fotografo Melhor. Eu aprendi muita coisa ali, lendo as matérias dele de fotografia de natureza, e aí a gente começa a entender mais o que os caras passam. E morreu de uma fatalidade, se não me engano, ano passado, há uns 10 anos atrás, de não ter um atendimento adequado, o cara acabou falecendo na porta do hospital, e foi uma tragédia. Assim. Nossa, isso é foda quando isso acontece. Né? Tá vivo, né? Então basta estar vivo para qualquer coisa acontecer, né? O importante é o que a gente faz no meio tempo, né? É isso aí que conta. Isso é o importante da história. Você conseguir ser uma pessoa boa, ajudar os outros, ensinar, ou na tua área ali específica, fazer algo de melhor pro mundo. E como eu estava falando antes, tem muita coisa boa na internet em matéria de aprendizado e muita coisa ruim também. Com certeza tem muita coisa ruim. A proporção do ruim é maior que a da boa, certeza absoluta, né? Independente se for para área de design ou fotografia, eu sempre falo para todo mundo o seguinte, cara, aprende o básico com um profissional no tete a tete, faz um curso mesmo. Sim. Que daí aí tu vai ter aquele embasamento para chegar na internet e conseguir medir o que é bom e o que é ruim. Não, com certeza. É as referências. E outra, tem muito do gosto pessoal, né, cara? Tem gente que acha lindo um tipo de imagem que fala, nossa, isso daqui é horroroso, mas aí é gosto, né, de cada um. Como você vê fotografia de casamento linda e maravilhosa, você vê umas fotografias de casamento que só por Deus, né? Mas é o gosto, cara, é o gosto e o cara que está fazendo, com certeza aquela pessoa o que ela está pagando é o que ela pode pagar. Não adianta querer vender uma hiperprodução para uma pessoa que não tem aquela verba para fazer isso, ela não vai fazer, entendeu? Não vai. É um exemplo simples aí. Você pega um Groupon da vida, esse peixe urbano da vida que vende pacote de fotografia em estúdio. Você vê lá, fotografia em estúdio, 1 hora, 3 trocas de roupa, todas as fotos tratadas, R$30. Cara, não faz o menor sentido. Quem contrata um negócio desse
é uma pessoa que não vai ter grana para fazer um ensaio em estúdio de verdade. Tá? Por quê? O poder aquisitivo dela é muito menor do que o ensaio custa. Ou seja, ela nunca vai fazer. Às vezes, o que custa um ensaio desse não é o que aquela família ganha num mês de grana. Tá? Agora, ela não pode ter o direito de ter uma imagem legal? Ela pode, só que aí ela é dentro das possibilidades dela. Ela pode, para ela, aquilo vai ser muito legal. Vai ser algo simples, mas para quem não tem nada, o simples já é muito. Né? E assim, eu vejo várias discussões em grupos de internet. Não, porque esse preço, o cara tem preço no mercado, tá, isso, aquilo outro. Cara, depende. Você é um cara que faria um trabalho por R$30, se aquele cara está cobrando, você pode estar perdendo cliente para ele. Eu não sou. Então, aquele cliente que ele vai ter não é um cliente para mim. Né? A gente tem que chegar uma hora que você acaba escolhendo também os clientes. Eu ainda não estou nessa fase, mas espero chegar nessa hora. Todo mundo quer chegar nessa fase, né? Eu acho que a gente trabalha para isso, né? Eu quero escolher o cliente, cara. Não, trabalho de 20 mil eu não quero, não. É só de 50 para cima aqui. Quem sabe? E existe gente assim, cara. Existe. Não, hoje mas eu acho que até ultimamente, vamos dizer, em virtude da nossa economia, eu acho que até o cara que estava escolhendo o cliente não está podendo escolher muito, não. Não, mas é verdade. Eu sei de casos, por exemplo, de fotógrafos famosos, uma baita estrutura, renomados aí no mercado publicitário, que tipo uma diária simples do cara é 50, 60 mil, 100 mil reais. Por exemplo, eu não tenho clientes ainda que me pagariam um valor desse para um trabalho de um dia. Né? Espero ter? Espero. Eu estou batalhando para isso. Espero ter todo dia. Assim eu fico bem, né, e tal, e todo mundo fica bem. Mas esses caras, de fato, reduziram bastante, porque se você está acostumado, vamos falar de uma coisa assim, já tem um faturamento de 200 mil reais por mês, 300 mil reais por mês, fazendo 5, 6 trabalhos, e de repente esses 5, 6 trabalhos não te rendem mais os 300, começa a te render 100, pô, aquilo te dá uma quebrada, porque você está habituado a trabalhar no padrão daquele, né? Você vai ter um custo maior de estrutura, de equipamento, de funcionário, de uma série de coisas. E você se readequar é a parte difícil, né? E, cara, eu não sei dos outros fotógrafos, mas fotógrafo é tudo gastão, assim, em geral, sabe? Eu, pelo menos, tenho uma tara por equipamento, que eu vejo coisa nova, eu quero, eu preciso, não sei como viver sem aquilo até o momento, e a gente dá um jeito de comprar, entendeu? Hoje, por ser embaixador da Sony, eu tenho uma facilidade com câmeras e lentes, né? Que era um gasto pesado, assim, para um estúdio, para qualquer um. A brincadeira é cara ali, quando você entra numa linha profissional. Por exemplo, uma câmera de entrada, ela pode custar R$1.500, R$2.000 no mercado, vamos chamar de paralelo, né, que é o cara que traz de fora, ou no mercado livre da vida, um equipamento novo aí e tal. As câmeras mais que a gente trabalha, por exemplo, hoje eu trabalho com uma 7R2, tá? Ela acabou de lançar a 3. Elas são parecidas, mas tem algumas melhorias. Uma câmera dessa hoje aqui é na faixa de R$15 mil o corpo. Entendeu? Não é pouco dinheiro, é um dinheiro considerável. Se o cara vai fazer um investimento de R$15 mil numa câmera, ou a família dele é rica, e se ele está começando, a família tem condições e dá um equipamento top, pô, maravilha. Ou o cara tá trabalhando ali para juntar aquela grana, ou vai parcelar o equipamento e vai ter que pagar aquilo, né? E aí, quando a gente fala no investimento, eu estou falando um corpo de câmera, sem lente nenhum. Se a gente vai partir para um kit básico de lentes de um cara profissional, aí o negócio começa a pesar. Botar ali uma 35, uma 50, uma 85. Isso, você está falando de lente fixa Prime. Por exemplo, uma 85 1.4 da Sony hoje, que é uma baita lente espetacular, da linha G Master, né, que a gente chama de linha GM. Ela custa R$10 mil. Entendeu? O cara comprou duas lentes e deu o corpo da câmera frouxo. Isso aí. E duas lentes, dependendo das lentes, para o que você faz é difícil. Tá? Eu vou falar hoje. A minha lente que eu mais uso é uma 90mm macro, que seria, por exemplo, se fosse Canon, seria uma 100mm, se fosse Nikon também, eu não sei se a Nikon é 100 ou 105, mas nesse range aí, e pelo fato de ser macro. Por quê? Uma lente macro possibilita muitas coisas. É uma lente excelente, por exemplo, para produto, desde produto pequenininho até coisas grandes, desde que você tenha um recuo. Eu consigo fazer
uns retratos fantásticos com ela, tá? Em termos de nitidez, de qualidade, assim, é uma lente, cara, espetacular, espetacular. E bem versátil nesse ponto, né? Para o trabalho de estúdio de produto, a 90 eu uso praticamente o tempo todo. Fotografia de culinária, que é uma coisa que eu faço muito também, 90, tá? Ou, dependendo do que eu preciso mostrar, eu uso uma 50 marca. Eu tô falando de uma câmera full frame, né? Se a gente pega uma câmera APS e joga isso, ele tem uma multiplicação do visor ali de 1,5 mais ou menos. Aí ela tem uma ângulo de visão mais fechado. E a brincadeira é cara, né? Essa lente macro, que não é das mais caras, e é uma excelente lente, ela está custando hoje na faixa de R$6.000. Vamos dizer, é o preço de uma câmera de entrada com lente do kit no Brasil. Um pouquinho mais. Mas... até com umas lentes extras aí. Você consegue colocar no kit desse aí uma angular mediana, tipo Sigma da vida, né? Uma 10-20, ter uma 50mm, que é a lente mais barata de todas as marcas, né? Uma 50mm 1.8, que tem um custo, é o melhor custo-benefício hoje em termos de lente, 50mm 1.8. Né? Você pode pegar de todas as marcas, sempre vai ser a lente mais barata deles, né? Sempre. E muita gente começa com lente do kit e uma 50mm. É meio que padrão da galera iniciante. Tá? O que você mais vê é isso. E hoje existem umas chinesas boas até. O Yinglu fabrica algumas coisas acessíveis com um valor interessante para quem está começando. Lógico, vai ter uma diferença de qualidade, como tudo. A gente sabe que o mais barato, né, nem sempre vai te durar o tempo de uma coisa de melhor qualidade. Isso para fotografia é primordial. As lentes boas, cara, te duram uma vida toda. Tá? Se você cuidar dela direitinho, tiver uma manutenção, né, armazenar ela corretamente, você vai usar muito tempo. No entanto, tem lentes antigas aí de 100 anos atrás que são completamente utilizáveis hoje. Sim. Né? Essa linha da Sony, a 7 dela, que é composta da 7S2, a 7R2 e a 7, ela tem a montagem I, né? Cada uma é para um nicho de mercado. A 7S2 é para vídeo, a 7 é um uso geral, vai bem em fotografia e vídeo. A 7R2, ela também faz vídeos muito bons, mas ela é mais voltada para fotografia por conta da resolução. É uma câmera de 42 megas. Então ela é meio voltada para fotografia por conta da resolução. Então é uma câmera de 42 megapixels. Hoje 42 megas é uma resolução muito boa para praticamente todos os tipos de trabalho, né? Na realidade, a maioria dos trabalhos nem precisam dessa qualidade toda, né? Não precisam. Mas o que é bom disso? Você tem opções de crop maiores, você pode cropar mais uma imagem sem nenhuma interpolação, sem nenhuma perda de qualidade. Sim. Se eu rachar lá no meio, eu tenho uma imagem de 21 megapixels. Já dá para fazer uma página dupla tranquilamente aí de qualquer revista, tá? E no tratamento você consegue ser mais minucioso, né? Lógico, tem um contraponto, mais memória, mais isso, mas assim, isso não tem jeito, é por aí mesmo. Investir em HD o cara vai ter que investir de qualquer jeito. Cara, eu tô com vários aqui. Eu voltei dos Estados Unidos há pouco tempo, eu comprei um HD de 4 TB lá, pequenininho, só para backup, para transporte, essas coisas assim, paguei $100. Aqui no Brasil eu vi, tá algo em torno de 600 e poucos reais um HD de 4 TB. Cara, 4 TB é bastante coisa. Mas assim, eu tenho vários, eu tenho NASA aqui no estúdio, eu tenho Airport, Time Capsule, eu tenho todas essas coisas, com HD de 3. Se eu somar o que eu tenho de tera aqui de armazenamento, eu devo ter uns 30, pelo menos. Uns 30 teras. E aí eu tô pensando em como fazer mais ainda, porque, cara, não tem jeito. Fotógrafo tem a maldita mania de querer guardar tudo, sabe? Você faz um ensaio, por exemplo, você vem aqui no estúdio, vou fazer um ensaio seu. Faço 500 fotos. Eu sei que daquelas 500, 100 são boas, utilizáveis. As outras 400 eu não preciso delas para nada. Mas a gente tem dó de deletar. Eu tenho perdido essa dó ultimamente. Tá? Eu tenho sentado o dedo, vai para lixo mesmo, ponto final. Mas a maioria de gente, cara, acaba não deletando. Então você tem que ter um sistema de armazenamento, parrudo ali, porque cada RAW da minha câmera, ela tem 42 megas. 42. É mais ou menos equivalente ali o megapixel da câmera é o tamanho em megabyte do arquivo, né? E você faz isso vezes 100 imagens, já são 4.2 gigas.
cara que fotografa evento, o cara facilmente faz 3.000 fotos num dia. Entendeu? O cara vai descarregar aquilo, mano, a gente já tá falando de 130 GB de arquivo em um dia de trabalho. Então, 130 GB em um dia de trabalho é bastante coisa. Você que tiver pouco trabalho no mês, você tem 1 tera de arquivo por mês. Só de arquivo bruto. Se a gente não deletar, cara, não há HD que salva. Tinha dó, cara, mas hoje eu tô apagando com mais frequência. Existe uma forma, né, de economizar um pouco de espaço aí, com uma perda de qualidade, e não é tão problemático, que é converter em DNG loss, né? Do Lightroom você exporta ela, você tem... Nossa, se as pessoas não conhecem, cara, era legal você até mostrar para elas isso, não sei se você já mostrou, já falou sobre isso. É um método interessante de você economizar arquivo. Por exemplo, o DNG loss da minha câmera aqui, que é de 42 megas, um arquivo bruto dela, ele cai para 6 megas, 7 megas. Pô, a minha economia ali eu tenho entre 10% e 20% do espaço que uma foto ocuparia, é o que ela passa a ocupar e ela continua sendo um DNG, né? Que te permite ter uma edição mais avançada no negócio. Show. E aí, vamos mostrar um pouco do teu trabalho pra galera? Vamos, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou mostrar meu site, tá? Para vocês aqui terem uma ideia do tipo de trabalho que eu faço hoje. Eu tenho muita coisa legal para estar sendo publicada nova, mas são trabalhos mais recentes, ainda não foram para o mercado, então a gente tem uma certa preocupação, né, em não estar mostrando coisas que não podem ser. Existem contratos, existe uma série de coisas aí. Sim. E isso acaba complicando, né? Não pode mostrar antes do cliente mostrar, né, cara? Não pode, cara, não pode. Então aqui, ó, deixa eu jogar você pra cá. Esses são alguns dos trabalhos que a gente tem feito ultimamente. Eu tenho alguns trabalhos aqui, deixa eu abrir alguns em tela mais cheia. Esse lanche aqui foi um projeto aí que a gente participou para estar fazendo. E é uma foto que eu gosto bastante, assim, sabe? Ela é uma bem bonita, ela tem uma pegada bem publicitária, foi feita uma produção aqui no estúdio e tal. Inclusive, eu participei esses dias atrás de um evento da revista Fotografia Melhor no Senac em São Paulo, Santo Amaro. Foi um evento que chama Vivência com Fotógrafo. Então, eles convidaram vários fotógrafos, tá? Para cada um mostrar um pouco do que eles fazem. Então, tava eu nesse evento, tava o Basílio Ville aí, o Alexandre Kiz, inclusive, estava com ele lá de assistente no dia. Tava o Everton Rosa, tava a Lidy Lopes, Milton Medeiros. Então, só gente aí gabaritada no negócio e eu lá, né, perdidão. fazendo. E aquele lanche eu produzia ao vivo. Então, a gente tinha produtora de culinária, fez a produção dele ali, no lanche, no palco, fiz a fotografia e mostrei um pouco do tratamento que eu tinha feito. Esse trabalho aqui foi um trabalho muito legal que a gente fez para Sulfresh, tá? São das embalagens da linha Soro deles. Esse daqui eu fiz a parte fotográfica e o pessoal da Yellow Mellow que fez o retoque. Eles fizeram retoque, composição e muitas coisas assim. Esse foi alguns sorvetes que eu fiz para uma empresa aqui de São Paulo, que chama Hoje Sorvetes. Essa linha de chocolate é uma área que tem aparecido bastante coisas aqui, foi até diferente. Esse também é da Sulfresh. Esse foi um trabalho para portfólio que eu estava fazendo com uma empresa de batatas, uma outra foto para embalagem, aí tinha essas batatas lá, acabei montando uma composição ali e fazendo. Isso daqui eu tenho tudo separado, né? A gente, fotografia, muitas vezes faz as coisas em camadas. Não vou dizer camadas, faz por partes. Então aqui eu tenho uma foto só da tábua, uma foto só do prato, uma foto só das batatas, uma foto dos recheios, e assim vai. Essas são algumas coisas de comidas, assim. Aí eu tenho alguns trabalhos também com pessoas, né? Esse daqui era para uma empresa de joias, foi uns retratos que a gente produzia no estúdio, que foi bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, tenho que mostrar minha filha, né? Porque se eu não mostrar minha filha aqui, minha mulher me mata depois. Sim, é que nem eu não mostrar os meus cachorros, né, cara? Essa daqui, cara, foi uma das únicas fotos que eu consegui fazer da minha filha em estúdio quando ela era pequena. Porque criança não para, né? Criança, pra quem é fotógrafo, cara, uma coisa que o cara tá ferrado mesmo pra fazer a fotografia de criança. Eu também, cara. Principalmente o cara que faz lookbook infantil pra catálogo de moda, cara. Eu admiro a paciência desses caras.
pra caramba, é uma coisa muito complicada de ser feita. Porque as crianças não param, cara. E você tá no estúdio, você tem um monte de tripé, um monte de luz, o fundo é infinito, dependendo como é que você faz ele, não pode nem encostar, porque ele quebra, né? Ele suja, ele é um monte de coisa. As crianças correndo no estúdio, cara, é desesperador. E essa, ela tinha 2 anos, hoje ela vai fazer 6. Né? Ela tinha um pouquinho antes de 2. Foi a única foto que eu consegui colocar ela parada alguns segundos, e depois disso, você olha a sequência dessas fotos, ela já está engatinhando no meio dos tripés, dos fios, e assim vai. Né? Ah, cara, é tristeza. Mas é a alegria de ver também, né? Essa daqui é umas fotos com uma produção leve para um lugar aqui de São Paulo. Quando essa produção leve, é tu que faz o stylist ou tu pega um cara contratado? Esse é um ponto importante. Produção leve, dependendo do uso da imagem e da verba do cliente, acabo eu fazendo. Eu tenho uma noção boa de stylist, né, de food stylist. Porque é uma área que eu gosto muito de fotografia de comida. Mas o ideal é que eu me preocupe com a imagem, com todo o restante, e não ter que me preocupar com a preparação. Tá? Então, assim, se eu tenho verba para contratar food stylist, ótimo, porque ela vai me tirar um baita de um trabalho das costas. Porque, cara, não é fácil preparar alimento para fotografia. Tá? Não é fácil, é uma coisa que toma tempo, e dependendo do tipo de alimento, é complicado de fazer, é um processo complexo, você tem que entender muito bem ali o que você está fazendo para não dar margem a erro, né? E assim vai. Hambúrguer é uma coisa um pouco mais fácil, tá? E não tem tantos segredos como, por exemplo, uma lasanha, né? Então, esse eu me arrisco um pouco mais. A lasanha já é um processo bem mais complexo. A gente fez uma leva de lasanhas aí algumas semanas atrás no estúdio e foi um pouco complicado, assim. No final saiu, mas assim, poderia ser até melhor, vamos dizer. Eu até lembro desses... Um tempo atrás tu postou no Instagram, não lembro que... Tava alguém, uma assistente ali fazendo tipo separação, não lembro se era de ervilha ou do que era, para pegar as bonitinhas e tirar as que estavam estragadas para fazer a composição do prato. A galera não imagina que tem todo esse trabalho de seleção. Cara, aquilo lá foi um trabalho que eu fiz para a linha branca, né, de eletrodomésticos, era uma panela de arroz. E aí, quando a gente, só falando um pouquinho de briefing, como é que é passado isso? O cliente te manda alguma referência do que ele precisa, e, por exemplo, em produções que envolvem comida, ele te manda a referência da receita. Olha, eu quero algo nessa linha. E você acaba fazendo algo parecido aqui. Então, existe um casting dos elementos, como um casting de modelo. O que foi feito? Pega-se todas as ervilhas, eu fiz elas no vapor, aquela produção foi eu que fiz, se não me engano. Fiz elas todas no vapor, depois branqueia ela na água para ela manter aquela cor dela por mais tempo, porque senão ela passa do ponto e fica ruim, tá? E aí você separa as bonitas das feias, não tem jeito. O cliente sempre vai querer um negócio bonito, né? Isso é sempre assim. Aí depois de separado, vai para o outro elemento. Se não me engano, era um arroz primavera, que ele tinha cenoura e tinha mais alguma coisa que eu não me lembro. Eu lembro que tinha uma cebolinha também e tal. A cenoura, idem. Corta elas, busca os melhores cortes para montar ali. Então, assim, aqui vocês viram um pouco do que eu acabo fazendo. Atendo também empresas, fazendo fotografias de fachada deles, da área interna, algumas imagens aqui para campanhas, né, de publicidade de pessoas em externa também. Ó. Essas daqui em externa a gente monta iluminação de estúdio em qualquer lugar, cara. Eu tenho vários sistemas aí que para facilitar esse trabalho. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Uma coisa muito complicada de ser feita em fotografia que as pessoas não têm noção é fotografia de joia, cara. Fotografia de joia é um negócio triste. Metal e vidro, né? Convenhamos, são dois desafios bem grandes, assim, né? Porque reflete até a alma do fotógrafo. Na minha experiência hoje, eu prefiro fotografar vidro do que metal. Por quê? Normalmente as peças de vidro são maiores, então é mais tranquilo. A peça de metal, nem esse anel, por exemplo, eu tenho que fazer um processo que chama Stack Image. Eu tenho que fazer um empilhamento de imagens para eu ter uma nitidez de borda a borda. E você trabalha numa área diminuta. Tá? O que eu chamo de área diminuta? Você tem lá, cara, um anel que vocês sabem o tamanho de um anel. Imagine eu montar uma iluminação para iluminar uma parte só do anel e não a outra. Cara, é complicado.
A gente tem que usar muito o snoot, as colmeias na frente deles para direcionar o ponto de luz aonde você quer. Você tem que ter difusor para tudo que é lado. O difusor tanto pode ser aquelas tendas, como pode ser papel vegetal que você faz. E para chegar num resultado desse, esse anel eu tenho que fazer 10 imagens para ter o enfilhamento de foco correto nele. Tá? Então, isso com uma abertura bem fechada, tipo o F16, que tem uma profundidade de campo bem grande. Uhum. Então, esse é o procedimento de fazer joia, que eu uso, né? Não que seja o correto ou não, deve que a gente faz de outra forma, tem gente que faz um clique, tem, mas não quer dizer que também vai ser melhor ou pior, cada um tem um estilo. E nesse caso, o cliente queria a nitidez de borda a borda. Você pode ver que até existem algumas imperfeições aqui, por exemplo, porque o retoque disso foi meio mais juntar a imagem e acertar a cor. Não foi tanto um tratamento pesadão, assim como outras coisas que a gente tem, né? E, cara, tem muita coisa aqui. Eu tenho trabalhos novos muito legais de várias empresas grandes aí pra estar postando, mas eu acho que essas coisas só vai sair o ano que vem. E tem muita coisa legal aí pra sair. Muita mesmo. Vou botar pra minha câmera aqui. Deixa eu ver como é que eu volto esse negócio que eu nem sei. Agora vai lá e... Alterar tela. Isso aqui, vamos ver. Voltou pra mim? Não, eu acho que é só lá parar compartilhamento, alguma coisa assim. Por enquanto eu tô me vendo aqui 2 vezes. Então vamos lá. É lá no... Como é que é? Conversas. Conversas. Tem ali, eu acho, encerrar ali, ó. Um pra baixo. Encerrar compartilhamento de tela. Viu? Depois eu te cobro, mando a fatura da dica. Cara, e desses trabalhos aí, qual que foi... Qual desses trabalhos, assim, que tu achou... De vários que tu já fez, mas tu achou mais desafiador, assim, desses... De portfólio, assim, que tu tem? Cara, eu acho que quando eu peguei esse primeiro da Sufresh com as frutas aí, foi um trabalho que eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça de como eu ia fazer, por conta do nível que o pessoal queria no trabalho, tá? Então existia um casting de frutas muito grande, eu fui no Mercadão, escolhi as melhores das melhores de todas as barracas, gastamos uma grana de frutas com isso, para conseguir fazer um trabalho legal. E aí, no final das contas, o posicionamento acabou sendo simples. Eu posicionei eles com arames. A gente fazia uma espiral de arame, por exemplo, um suportezinho, colocava a fruta na posição. E eu procurei fazer todas as frutas no posicionamento que ela já ia, para não ter que ter tanta distorção no Photoshop. Tá? Então, ela foi feita camada a camada, né? E depois só a sombra que a gente foi feita essa composição aí das frutas. Sorvete é uma coisa sempre desafiadora, cara. Sorvete é um dos produtos mais complicados de trabalhar, né? Bem mais complicado que metal e vidro também, muito mais. Por conta de o que o cliente quer. Quando ele te passa o brief, você já vai saber se ele tem mais um escorrido ou não e tal. Chegar naquilo é difícil. Se for produto real, se eles fizerem um trabalho com produto real, é mais complicado ainda. Tá? Hoje no meu estúdio eu não tenho uma câmera fria para o sorvete não derreter. Tá? Existem estúdios que, não sei se hoje atuam ainda nessa pegada, mas antigamente existiam estúdios especializados em fotografia de sorvete. Se não me engano, tem um fotógrafo, o nome dele é Sérgio Chevarcier. O cara era um mago do sorvete. Tá? O cara tinha 2 câmeras frigoríficas no estúdio dele, uma de mais de 100 metros, e ele fazia fotografia de sorvete para o mundo todo. Ele era a referência naquilo. Uhum. A fotografia tem muito disso, né? Do cara dar referência em um segmento específico. E quando você fala naquilo, já vem o nome dela na cabeça. Por exemplo, um outro cara que é referência na área que ele faz é o Tony Genérico, que ele faz muito splash. Então, hoje no Brasil, falando splash, o primeiro nome de todo mundo é Tony Genérico, entendeu? Ele faz outras coisas também, mas ele está muito associado àquilo. Muito. Sim. Eu ainda não tenho uma definição disso, sabe? Não tenho. Eu não trabalho só com uma área. Não consegui... O mercado ainda não me fez partir para essa linha. Só aquele tipo de trabalho. É meio que estilo eu. Digo, eu sou um designer generalista. Eu gosto de me aventurar um pouco em cada área. Quando a gente se especializa, cara, é bom, porque você acaba fazendo aquilo melhor, né?
Sim. Mas às vezes te restringe um pouco em alguns outros trabalhos. Eu não vou mandar, por exemplo, eu não vou fazer uma campanha com o Richard, com uma modelo X, porque ele é melhor em fotografia de comida, por exemplo. Isso acontece, né? Eu adoro fotografia de comida. Se eu pudesse escolher talvez alguma coisa, seria por aí, mas hoje ainda não dá. Sabe, eu não tenho trabalho para todos os dias. Fotografia de comida, fotografia para embalagens, é uma coisa muito legal também que eu tenho feito bastante ultimamente. Apareceu muita coisa com um job grande aqui que vai rolar também na semana que vem de fotografia para embalagem, que eu ainda não posso falar nada, mas aí já são trabalhos de nível nacional, marcas conhecidas nacionalmente e tal, então é um trabalho bem legal. A gente fez coisas também de cerveja, de uma das maiores marcas aí do Brasil recentemente, produto novo que eles vão estar lançando, bem interessante também, que eu não posso estar mostrando, que é bem legal. Chocolate também a gente fez aí para as maiores do Brasil, fez uns trabalhos bacanas também, que ainda alguma coisinha saiu, outras não. Então eu prefiro nem não estar falando aí também, tá vendo? É a entrevista que o cara mais não pode mostrar as coisas que eu já fiz. Não, cara, eu fiz tanta coisa legal nesses últimos meses aí, que, porra, por mim eu já estaria postando isso e com certeza eu teria mais trabalho ainda. Entendeu? Porque são coisas muito legais mesmo. Mas aí é aquele problema do contrato, né? Do cliente não ter lançado produto, desse tipo de coisa. E, porra, isso daí tá me deixando matando, assim, sabe? Gostaria muito de poder estar publicando todas essas coisas, mas infelizmente ainda não liberaram. Cara, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal. Bom poder ver o amigo, trocar uma ideia de novo, de a galera conhecer um pouco do teu trabalho, conhecer um pouco mais a vida de um fotógrafo, de alguém que vive disso. Isso eu acho bacana compartilhar. E deixo ali o finalzinho do nosso vídeo, então, para você, a galera que quer te encontrar, que quer te seguir, que quer também contratar o Charles. Não, legal, ó. Eu tô começando numa fase meio nova aí da minha vida, né? Eu digo fase meio nova, assim, porque agora eu tô um pouco preocupado em não só ter clientes, porque eu acho que todo mundo trabalha para ganhar grana, né, cara? Isso é fato, tanto para sobreviver, quanto para você ter uma vida melhor. Isso não adianta o cara falar, não, eu trabalho pro prazer. Eu trabalho cacete, cara. Eu trabalho para ganhar grana mesmo. Então, eu cheguei a uma conclusão, cara, que eu preciso dividir um pouco mais as coisas que eu sei. Eu vejo que o mercado tem uma carência, principalmente com os iniciantes, de profissionais bons para eles seguirem de referência, sabe? E eu vejo que uma das maiores dificuldades deles é a questão de estúdio. Eles entenderem como o estúdio funciona, os equipamentos, como modificar a luz da forma correta. E agora eu estou me dedicando a criar um curso online de fotografia de estúdio. Mas, assim, não é um básico. O cara não vai aprender a fotografar comigo. Não, ele tem que saber fotografar, ele tem que saber manusear a câmera, para ele começar a entender o estúdio, tá? Então, ele sabendo usar o equipamento dele, ele vai se aprimorar muito no que eu vou estar fazendo. Então, eu vou estar lançando aí, o ano que vem, um curso de estúdio bem completo, um negócio bem legal mesmo, para os caras, de fato, entenderem, cara. Todo tipo de fotografia de estúdio vai ser um panorama geral mesmo, vai ser uma coisa bem bacana, sabe? E esse curso online foi a forma de eu conseguir atender mais gente. Por quê? Muita gente me manda mensagem, pô, cara, eu vi tal foto, como é que você fez? Tal? Poxa, a gente explicar um a um aí, não é fácil, né? E às vezes o cara, mesmo que você explique, ele não, às vezes não tem um entendimento porque ele não tá vendo como é que foi feito aquilo. A gente vê como é produzido, nossa, ajuda demais, ajuda demais. Ó, para todo mundo que gosta de fotografia e tal, uma coisa que é muito importante, veja os making-offs dos fotógrafos, cara, a nível mundial. Você vê um making-off de um cara, para você ter uma noção da estrutura que foi necessária para produzir aquela foto, já começa a te abrir um monte de horizonte, sabe? Você começa a ver a estrutura que a pessoa precisa ter, o tipo de equipamento que eles precisam utilizar para chegar naquele resultado, e uma série de coisas. E às vezes tem isso, cara, na publicidade muitos fotógrafos não gostam muito de compartilhar, de dar diquinha, de dar uma macete. O que eu vou fazer é ensinar tudo mesmo, cara, sem frescura, coisa prática e, vai aprender a fotografar de verdade, sabe, no estúdio. E assim, o pessoal quer me seguir, eu vou deixar meu Instagram aqui, não sei se você consegue colocar legenda depois, é legal a gente estar colocando. Claro, tá? Sim. No Instagram, Facebook, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber de alguma coisa, pode me mandar mensagem, quando eu puder eu respondo.
Eu sempre respondo, não costumo deixar de responder, não, tá? E é isso, cara. Obrigado aí, Júnior, pela oportunidade, pelo papo, cara. Quando quiser, precisar de alguma coisa, tamo aí. Show!